E nesse momento ele disse uma frase que também se tornou famosa, que ele falou com uma voz que não parecia a voz dele, era uma voz alterada. Vocês nunca saberão quem somos, nem de onde viemos e logo voltaremos. Hoje em dia eu acho muito complexo dizer que foi uma representação de Armando Valdez. Era uma época a qual você não podia brincar com isso. Estávamos em guerra não declarada, era uma ditadura militar e eles também não eram militares de muita categoria. Ninguém nessa condição faria uma brincadeira. Valdez não tinha somente um comportamento estranho. Os recrutas também encontraram algumas alterações físicas no rosto do cabo e em seu relógio de pulso, que confirmaram que algo realmente estranho tinha acabado de acontecer. Quando olhamos, percebemos que o Valdez tinha uma barba crescida de uns 5 dias, aproximadamente. Ele tinha um relógio digital daquela época que mostrava os dias e calendário também. Digamos, ao invés de marcar 25 de abril, o relógio marcava 30 de abril e estava parado. Então eles relacionaram os 5 dias do relógio, da mudança de data, com o crescimento da barba. Existe algum fenômeno que possa explicar o que estava acontecendo com Valdez? A barba poderia ter crescido em tão pouco tempo? Nós médicos vimos muitas vezes que há pessoas que de um dia para o outro perdem todo o cabelo por um estresse traumático ou partes do cabelo, que é uma alopécia focalizada ou fica grisalho. Mas não que a barba cresça ou que o fenômeno aconteça ao contrário. Além disso, um dos fatores que acontece nas regiões frias, por exemplo, é que o frio impede precisamente o crescimento da barba. O que realmente aconteceu? Qual a relação desse fato com o relógio de pulso que estava usando e que apareceu marcando uma data diferente do dia em que aconteceu o incidente? Se tratou de uma fraude? Quando falamos com os recrutas, com os que viram isso, percebemos que realmente aconteceu um caso de avistamento de luzes de origem desconhecida e que até agora não sabemos o que era. Eu tenho a impressão de que tanto o relógio quanto a barba foi uma invenção exagerada naquele momento e que simplesmente Valdez já tinha barba naquele dia. Obviamente há um compromisso emocional aqui. Houve um acontecimento, algo extremamente interessante aconteceu, que o próprio cabo Valdez e os próprios recrutas de uma forma ou de outra foram modificando com o tempo. E também a mídia sensacionalista, mas que algo aconteceu, aconteceu. Isso é o interessante desse fenômeno e por isso temos que analisá-lo desde esse ponto de vista. Não sabemos exatamente o que é, podemos afirmar essencialmente que esse fenômeno carece de evidências claras e concretas que nos permitem esclarecer do que se trata. O fato de existir muitas contradições nesse caso, muitas dúvidas, faz com que seja um caso muito controverso. Algo aconteceu, Valdez desapareceu. Por um período de 15 minutos, 20 minutos. E ele realmente até agora não se lembra o que aconteceu nesse intervalo que esteve desaparecido? 35 anos depois de ter vivido essa experiência, hoje em dia, pelos conhecimentos que eu tenho, pelo que eu li, pelo que eu me informei e vendo os avanços da tecnologia, ainda não consigo decifrar o que nós realmente vimos. Eu sempre tive certeza absoluta de que algo ali aconteceu. Algo muito importante para as pessoas que viveram naquele momento. E que os que realmente sabem a história, que viveram e a recordam, são os recrutas. Que Valdez se perdeu em algum momento, se perdeu. Agora, o que foi que aconteceu, ninguém sabe. A polêmica ao redor do que foi chamado Incidente do Cabo Valdez continua até hoje sem ser estabelecido o que realmente aconteceu naquela noite. Mas algo parece estar claro. Os recrutas presentes foram testemunhas de um caso que não parecia ser desse mundo. No Peru, Assis se preparava para viajar ao lugar onde garante que terá contato com seres de outros planetas. O que realmente conseguirão ver? As histórias de contatados se repetem pelo mundo inteiro. Pessoas que não se conhecem, que pertencem às mais variadas culturas, ao longo do tempo fornecem relatos semelhantes sobre como esses contatos aconteceram e o que puderam ver.
Isso confirma que estamos diante da presença de seres de outros planetas? Ou se trata de uma perturbação psicológica? Há um histórico de longo prazo por trás desse fenômeno, que é de moldar a consciência coletiva das massas para aceitar uma presença realmente alienígena. Quer dizer, uma sofisticada civilização que está nos monitorando. E se sugere que eles estão nos monitorando como antropólogos cósmicos. E os contatados são experimentos sociológicos para ver como podem penetrar em uma sociedade e como eles podem dar determinada mensagem. No caso dos contatos, existe também um quadro claro, conhecido como delírio messiânico. E com toda essa ideia de que eu tenho uma mensagem para entregar, uma mensagem e uma missão nessa terra. E essa missão geralmente tem muita relação com os fenômenos históricos que não acontecem. Antigamente, a maioria dos contatados não falavam do tema da paz mundial. E hoje a mensagem é que temos que salvar a Terra, que temos que cuidar do aquecimento global e coisas desse estilo. Os casos de contatados despertam enormes polêmicas na comunidade científica e ufológica em relação à possibilidade de que exista vida em outro planeta e de que somos visitados. Cada vez que fazemos perguntas complexas, perguntas de física, por exemplo, de matemática, não conseguimos resposta. Parece que não estão interessados em ciências como nós. Digamos que voltamos à época quando Cristóvão Colombo estava chegando às margens da América pré-colombiana. Suponhamos que vemos o Colombo chegando, desembarcando, e nos aproximamos e lhe mostramos nossos telefones celulares e dizemos: olha, isso existe. Mesmo ele sendo o homem mais sábio do mundo, naquele instante não teria entendido. Imagina uma situação que nos dura 1000 anos de superação, de evolução. Então, os contatados recebem informações do tipo filosófica, do tipo mística, porque é o que realmente resta na psicologia. Porque não vamos entender como um OVNI funciona. As histórias de contatados despertam todos os tipos de polêmicas sobre a veracidade das testemunhas e suas histórias. Porém, o que acontece nos casos nos quais os envolvidos apresentam evidências? Há anos, no Peru, Assis afirma que ele foi contatado por seres provenientes de outros planetas que lhe dão indicações de quando se manifestarão como OVNIs que ele mesmo gravou e fotografou. Possui mais de 20 horas de material com imagens realmente assustadoras, que parecem fugir de qualquer explicação possível. Assis tentará demonstrar sua capacidade para estabelecer contato com seres de outros planetas. Combinamos uma data para entrar em contato com seres extraterrestres para determinarmos que eles aparecessem no deserto de Chilca. Lá será feita uma vigília. É um lugar especial, um lugar afastado. Vamos ter uma espécie de preparação, digamos, para estar em uma melhor sintonia vibracional, para conseguir estabelecer esse contato. À noite, no começo da noite, eles irão aparecer. Um grupo de ufólogos acompanhará a vigília para garantirem que um fenômeno inexplicável não será confundido com um OVNI. Estou aqui porque é importante verificar que o caso de Assis é genuíno. É um caso onde, aparentemente, as presenças extraterrestres estão tentando se comunicar com o planeta Terra de uma maneira séria. Assis decide realizar a vigília no mesmo lugar onde garante ter sido testemunha de avistamentos de naves em outras ocasiões. Muito bem, rapazes, esse é o lugar que no dia 30 de novembro o contato aconteceu justamente nessa região e as primeiras naves apareceram por esses morros. Imediatamente depois de arrumar o lugar para que a vigília fosse realizada, eles começaram a preparar os objetos que levaram para a região, que lhes permitirão fazer um monitoramento mais detalhado do que possa acontecer. Os aparelhos que trouxe são um detector de campos eletromagnéticos naturais. Também trouxe um aparelho que serve para detectar campos eletromagnéticos de instrumentos eletrônicos de aparelhos e uma filmadora que utiliza raios infravermelhos e a luz ultravioleta para detectar, porque às vezes o que os olhos não veem sai na câmera. Bom, o convite já está feito. Realizamos anteriormente, houve uma coordenação. Já houve avistamentos confirmados que estariam presentes no dia de hoje.
Depois de meditar, os ufólogos pegam seus equipamentos para medir qualquer tipo de variação física que possa acontecer no lugar. Eles utilizam aparelhos de monitoramento. Com a aproximação da noite, a expectativa cresce. Mas o que aconteceu com as câmeras? Infelizmente, não foi possível gravar, já que as primeiras naves apareceram assim que escureceu. Apareceram muito alto no deserto e os equipamentos não nos permitiu captá-los. Embora as câmeras não tenham registrado o fenômeno, os assistentes à vigília se mostraram satisfeitos com o resultado. Pudemos chegar à conclusão de que o contato programado realmente aconteceu, não é? Somos muitas pessoas que mantemos contato em nível mundial e muitas pessoas que tiveram ao longo da história da humanidade. As vigílias são uma maneira de provar as histórias dos contatados e estabelecer se estamos diante da presença de fraudes, confusões ou problemas psicológicos. Apesar dos ufólogos concordarem que a maioria desses casos não fornecem evidências indiscutíveis, uma pequena porcentagem gera dúvidas que nem a ciência consegue explicar. O que há por trás dessas histórias? No México, Cláudia Ruvalcaba e Héctor Galícia afirmam que desde pequenos tiveram o que se chama de visitas de dormitório, o que lhes permitiu ter um suposto contato com seres de outros planetas, que, segundo eles, continua até hoje e garantem ter provas. Os contatados no México. A história, a partir dos anos 40, fim dos 40, quando as pessoas começam a sair dos meios de comunicação, a fazer conferências, a fazer reuniões em grupos muito reduzidos, eram pessoas que garantiam manter uma comunicação direta com seres que vinham de diversos lugares, desde o planeta Marte, o planeta Mercúrio. Outros garantiam que vinham do Sol. Outros diziam que eram seres de luz, como Cláudia Ruvalcaba e Héctor Galícia, que afirmam que têm uma comunicação direta com seres que vêm de Andrômeda e que, bom, estão dando uma quantidade enorme de informações. Esta primeira comunicação acontece a partir dos 4 anos. Nas primeiras noites que eu me lembro, só apareciam alguns tipos de luzes no meu quarto. Quando essas luzes entravam no quarto, causavam uma espécie de vibração ou movimento, porque isso me acordava. Então, ao ouvir esses sons, essas frequências, parecia um enxame de abelhas, de zumbidos. Então isso me fazia acordar, me levantar e perceber que havia algumas luzes brincando no quarto, uma espécie de balões que entravam no quarto e giravam em uma alta velocidade e causavam principalmente esse movimento de vibração. Eu ia completar 8 anos quando, na casa onde morávamos, encontrei uma esfera. Quando vi essa luz pela primeira vez, senti várias sensações em meu corpo físico. Eu me lembro que tudo vibrava e quando somos crianças nos perguntamos 20 mil coisas se o que estamos vendo é real ou não. Era uma esfera desse tamanho que pulsava e se contraía. Eu calculo que tudo isso durou 4 meses. E havia noites que eu esperava para ver essa esfera e não via absolutamente nada. E acabava dormindo. Havia algumas noites que estava fazendo alguma atividade e de repente sentia a sensação em meu corpo e eu via a esfera. Essa primeira fase, digamos, durou 2 meses até que uma dessas luzes entrou no quarto. Eu ouvi, além da vibração e o som, uma espécie de batida. Isso me fez sentar e quando percebi, uma dessas bolas flutuava bem na frente da minha cama, na altura dos meus pés. Cláudia não podia imaginar que seria testemunha de uma experiência única que mudaria a sua vida para sempre. As histórias de pessoas que dizem ter feito contato com seres de outros planetas se repetem ao longo do tempo e da região, questionando nosso sistema de crenças. Porém, elas nos permitem nos aproximarmos do fenômeno OVNI e podem ser a chave para compreender se estamos sendo visitados. No México, Cláudia Ruvalcaba e Héctor Galícia afirmam ter recebido visitas de dormitório desde pequenos e eles permitiram estabelecer um suposto contato com seres de outros planetas, que, segundo eles, mantêm até hoje e afirmam possuir evidências. Quando abri os olhos, é como se aquela figura tivesse